o meu, o meu está todo arrebentado já, e eu decidi em 1994, que como sempre está todo riscado, escrito, etc. Quem quiser complementar essa leitura no Evangelho segundo o Espiritismo, está no capítulo 19, né? E aí a Thaís fala na fé cega, que Emmanuel cita, né? É, e muitas pessoas vão ao culto religioso e por mera questão de um dever social, né? Eu vou na igreja uma vez por semana religiosamente. E eu pergunto para a pessoa qual foi o evangelho que foi ministrado hoje pelo padre. A pessoa não sabe responder, né? Por quê? Porque ela não prestou atenção. Ela foi para cumprir um, um ritual, uma obrigação social que é hábito, né? De ir à igreja, de ir ao curso uma vez por semana. E eu falo que Kardec foi muito ousado, tal era a fé dele, que ele teve coragem de dizer que o dia que a ciência provar alguma coisa em contrário ao que diz a doutrina, ele diz abandone a doutrina e fique com a ciência. Isso é fé. Isso é fé raciocinada. Isso é confiança, né? E até hoje a ciência não conseguiu provar nada em contrário ao que foi dito por Kardec. Muito pelo contrário, a ciência está se aproximando muito é, dos livros espíritas, principalmente da série Joana de Anjos, né? Hoje não tem o psicólogo, o psiquiatra que não conheça Joana de Anjos, né? Porque tem muita coisa ali que nós precisamos aprender a desvendar e nós não temos ainda o óculos que a Thaís falou para enxergar determinadas coisas, né? Determinados profissionais da área médica têm, determinados palestrantes têm, mas a gente tem que entender que nós não devemos seguir os homens, a gente deve seguir a Jesus, né? E hoje a gente vê que nós estamos passando por um caos muito grande, porque nós estamos acreditando muito nas promessas que estão sendo feitas ao ser humano e nós acabamos embarcando, né, nessa promessa e a promessa acaba não se cumprindo e acaba levando a gente, a família, o país, a economia por um lado que não é muito saudável, né? Tem um filósofo atual que ele usa três palavras que eu gosto muito, que é quero, posso e devo. Então, ele diz, tudo que eu quero eu não posso, tudo que eu posso eu não devo, e tudo que eu devo não quero, né? Então, veja, quero, posso e devo. Vou repetir, tudo que eu quero não posso, tudo que eu posso não devo, e tudo que eu devo não quero. Isso não é novo, isso não é novo, isso é bíblico. Se vocês forem lá no Atos dos Apóstolos, se não me falha a memória, está lá no capítulo 6, versículo 12, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, né? E Paulo diz, tudo posso, mas nem tudo me é lícito. Isso não é novo. Então, veja a nossa dificuldade, os nossos óculos ainda não conseguem enxergar determinadas coisas, né? E aí a gente tem pessoas que não vão ao centro, não vão a um lugar, porque eles não gostam do palestrante, né? Eu falo sem nenhuma agressão, Thaís, e tem pessoas que não gostam de determinado palestrante, não gostam mesmo. Isso nós já ouvimos muito, né?
Mas o palestrante é o que menos importa, né? O palestrante é o que menos importa, diz o Orson. O palestrante é um indivíduo que, às vezes, ele é até antipático, né? Mas ele é o mais endividado. O palestrante é o mais endividado. O palestrante é o mais sem vergonha, tá? E o palestrante, ele é, por si só, aquele que mais precisa aprender. E eu vou explicar, né? Ele é antipático para muitas pessoas, porque muitas pessoas não estão na palestra, porque não gostam do Alfredo, não gostam da fala da Marli, não gostam da fala da Thaís, do Heitor, etc, etc, etc. E já ouvimos isso de muitas pessoas no cenário, não vou ficar na palestra. Ou eles chegam na entrada, tem a escada de palestrante, eles veem quem é que vai falar e voltam para trás, né? E ele é uma atividade. Por quê? Porque ele tem que aprender mais para poder falar. E quando a gente se põe a estudar para aprender, a gente é obrigado a tentar, pelo menos, a colocar aquilo em prática, né? Ele é o mais sem vergonha, porque é no sentido de que ele não tem vergonha de ir lá na frente e falar alguma coisa, mesmo que muitas pessoas não concordem com ele. Não são todas as pessoas que concordam com aquilo que o palestrante fala. E o palestrante fala para si, porque o meu ouvido está mais perto da minha boca do que o do ouvinte. Então eu sou aquele que tem que assimilar. Então o que fica de tudo isso? O que importa é nós assimilarmos a mensagem que está sendo transmitida. Esse é o mais importante para nós, né? Então, não é o palestrante que é importante, mas a mensagem. Porque muitos vão a uma palestra por causa deste daquele palestrante. Vão a determinado congresso porque vai falar determinado palestrante. Então, são colocações que eu acho que nos auxiliam bastante, né, a nós começarmos a ver, a entender isso que Jesus falou de renunciar a si próprio. Não é abandonarmos a nós próprios, mas abandonarmos os nossos vícios, abandonarmos os nossos defeitos, abandonarmos nosso orgulho, nossa falta de humildade, para que a gente possa entender realmente o que se trata. Eu vou falar uma coisa que talvez muitos de vocês não concordem. A gente chama isso aqui de evangelho. Eu digo, é, eu digo, isso aqui não é evangelho. Isso aqui, para mim, é um compêndio de leis, de normas, para nos lembrar que nós fazendo aquilo que está ali, nós vamos viver melhor. Tá? Por isso que eu falo que não é evangelho. Porque o evangelho tem que ser eu. Eu tenho que ser evangelho. Eu tinha que entender isso e começar a botar em prática aquilo que Jesus disse nessas receitas que ele dá aqui, que são receitas algumas amargas, dói para a gente assimilar, a gente vai entender que nós, bebendo daquele remédio que está nesse livro, recomendando determinadas receitas, nós vamos ser curados espiritualmente, não do corpo físico. Porque quando Jesus curava, ele não estava interessado em curar o corpo físico, ele estava interessado em curar o espírito, para que o espírito tomasse um rumo diferente, para que ele pudesse ser útil e se colocar ao bem do próximo. Foi o que Jesus fez, né? Então, Jesus não está exigindo muito de nós. Ele disse: se tiveres uma fé do tamanho de um grão de mostarda, diga a esse monte, sai daí e lança-te ao mar, e ele te obedecerá. Então, a fé que ele está exigindo de nós é pequenina, é do tamanho de um grão de mostarda. Ele não está falando, se tiveres a fé do tamanho de um monte, diga ao grão de mostarda, isso aqui. Não, ele está pedindo uma fé pequena, pequena. Basta essa fé pequena
do tamanho de um grão de mostarda, para nós nos tornarmos grandes no reino do céu. Então, Thais, hoje foi uma mensagem que você trouxe de Emmanuel nesse livro maravilhoso que é Palavra de Vida Eterna, e que recomendo. Dá para baixar na internet, é fazer o download, aqueles que gostam e têm facilidade para acompanhar. E se nós temos a agradecer a sua presença e, e convidá-la para que esteja mais vezes conosco. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine e te dê muito discernimento para que você possa estar sempre buscando o que há de melhor para trazer para nós. Beijão para Obrigada. você. Obrigado. Obrigada.